Olá, irmão, boa noite. Estamos aqui para mais um tema. Hoje um tema fantástico. Quando eu me deparei com esse tema, eu realmente mexeu muito comigo, me clareou muito mais as ideias e eu trago isso agora para vocês. O tema de hoje chama-se 5 solas, um tema bastante conhecido, pregado por vários pastores, mas eu fiz questão de fazê-lo do meu jeito. Eu creio que o Espírito Santo também me mostrou um caminho para trilharmos aqui. E é isso que nós vamos fazer agora, tá bom? 5 solas. A palavra solas no latim é somente. Então seria mais ou menos assim: as 5 somentes que a Bíblia dá crédito para se acreditar. O tema, na realidade, fala da Reforma Protestante em 1517, entendeu? Quando Martinho Lutero, sendo um padre da Igreja Romana, ele já sentia no coração dele que tinha algo errado. Hoje, com a história, nós sabemos que Deus levantou esse homem para voltar a igreja para o trecho novamente, porque a igreja tinha se perdido, tinha introduzido o sincretismo no seu seio, então começaram a se adotar muitas ações pagãs, coisa que desde o Antigo Testamento Deus vinha mostrando, revelando. Então, por ele estar incontente, a autoridade superior dele, tipo o bispo dele, alguma coisa, mandou ele então para a escola. Ele foi para a escola e quando ele retornasse, ele ia fazer a faculdade, ele ia voltar e pode ser que ele se acalmasse. Mas só que quando ele voltou ainda mais inquieto, mais insatisfeito, vendo a igreja e tendo conhecimento agora da Bíblia. Então o que ele fez? Ele pegou, escreveu 95 teses, proposições para serem debatidas pela igreja, né? Então o que aconteceu? Ele foi simplesmente reprovado pelo Papa da época. Então aí ele disse: então não dá, eu vou seguir a Bíblia. E criou-se então o protestantismo, que hoje nós conhecemos como evangélicos, né? Então é mais ou menos assim: quando Martinho Lutero protestou contra a igreja romana, né, ao afixar na porta da igreja da cidade alemã de Wittenberg as famosas 95 teses ou proposições para serem debatidas, com o foco principal de debater vários pontos teológicos da doutrina católica romana, sobretudo a questão sobre a salvação, se era pela fé somente, sem a ajuda das obras praticadas pelos cristãos. Esse era um tema na época muito falado. Depois de Lutero, grandes reformadores protestantes foram importantes ao movimento da renovação do cristianismo, né? Então se questiona agora: vamos seguir as nossas próprias intuições, né? Ou vamos ter a Bíblia como o nosso guia, único guia verdadeiro? Entra também aí João Calvino, né, homem de mente privilegiada, sistematizou brilhantemente os princípios doutrinários de várias publicações, principalmente em suas instituições da religião cristã, institutas, obras que ainda é muito usada por teólogos, professores e principalmente cristãos que buscam os valores verdadeiros do cristianismo. Partindo daí, então 5 pontos ficou definido, né? Primeiro ponto: somente a fé traz a salvação. Então, sola fide, vindo do latim. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a Bíblia, somente a escritura. Sola gratia, somente a graça, somente pela graça. Solos Cristo, somente por Cristo. Solo deu glória, dar glória somente a Deus. Então vamos dissecar esses pontos, pegando versículos da Bíblia, comparando isso se realmente está correto ou não. Por isso que me chocou muito ao ver esse tema. E olha, isso já faz 500 anos, então é como se fosse agora para cada um de nós, tá bom? Vamos então dissecar cada um desses temas aqui. Sola fide, somente pela fé. Este princípio afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, sem o acréscimo das obras do mérito humano, e por meio dele a tradição reformada é sustentada. Então, os reformadores, trazendo para a nova direção da igreja, né, a obra não faz com que nós nos salvemos. A obra ela não está como carro-chefe, mas a obra está como segundo ponto. Vamos ver aqui. Eu peguei então no livro de Isaías, do capítulo 30, versículo 15, só para fechar. Isaías praticamente viveu há 740 anos antes de Cristo. E só para entender melhor, Deus sempre usou os profetas
para dizer o que ele queria, o que ele pensava, né? Então diz Isaías, no capítulo 30, versículo 15, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vós. João Batista também pregou arrependimento. Na inquietude e na confiança está o seu vigor, mas nós, a humanidade, não quisemos aceitar isso. Por isso a igreja tomou uma direção totalmente fora do plano de Deus, né? No capítulo Atos, no capítulo 3, versículo 16, é pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer. E este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. A Bíblia está dizendo que é pela fé, a salvação vem pela fé, tá bom? Atos 26, 18. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, né? Então veja só, é pela fé, por acreditar em Jesus, em Deus, que nós podemos se salvar ou não. Amém? Glória a Deus. Nós estamos então no primeiro tópico das 5 solas. A primeira sola é a sola fide, somente pela fé. Continuando, né? Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Sem as obras, irmão. Sem as obras. Vejam só. Eu posso ser bom, eu posso fazer um monte de atitude boa, mas isso não garante que eu serei salvo. Romanos capítulo 3, versículo 30. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Só para dizer, os circuncisos eram os que aceitavam a regra de Deus, e os incircuncisos precisavam aceitar. Para ser bem breve aqui, para fazer um vídeo mais curto, tá bom? Estamos agora, encerramos então, se eu voltar só um pouquinho aqui, aqui então nós encerramos nessa questão de somente pela fé. Somente a salvação vem só pela fé. Vamos para o segundo tópico agora, tá bom? Então, só na Escritura, somente a Escritura, somente a Bíblia devemos acreditar. Não tem outro livro que venha substituir a Bíblia. Somente a Bíblia. Então vamos ver o que fala aqui. A Escritura é a única regra de fé e prática da igreja. E o protestantismo, hoje o evangelismo, né, aceita doutrinas de sua inspiração, autoridades, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. Então, qualquer livro que se escreve baseado na Bíblia, se interpreta, se vê se está de acordo com a Bíblia, se acredita. Se vê que está fora dos ensaios da Bíblia, se reprova. Não tem como acreditar num livro que está fora dos propósitos da Bíblia. Somente as Escrituras são o fundamento da teologia do cristão. Amém? Aceita isso? Beleza. No livro de Êxodos, no capítulo 34, versículo 27, vejam que há 1.300 anos antes de Cristo o êxodo aconteceu. Disse o Senhor a Moisés: escrevam estas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com vocês e com Israel. Então Deus já dizendo, é a Escritura. É por ela que eu faço acordos e alianças com vós. Nós estamos agora só na Escritura, somente a Escritura. A salvação e a crença verdadeira vem somente pela Bíblia. Jeremias, que viveu há 586 anos de Cristo, Jeremias no capítulo 30, no versículo de 1 a 2. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva no livro estas palavras que eu falei a você. Então Deus dizendo para escrever, Deus dizendo para escrever, e Deus se manifestando através dos profetas. Mais atual agora, no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo de 1 a 2.
há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, justificando aquilo que eu tinha falado. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio de Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então Jesus, na realidade, já existiu desde a fundação dos tempos. Ele vivia à direita do Pai, desceu para nos causar a salvação e voltou ao Pai novamente. Mas isso nós estamos ainda falando da Escritura, né? A Escritura fala de tudo isso. Só na Escritura ainda. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Gente, deixa a dúvida de que a Bíblia é a razão de todo o conhecimento de Deus? A Bíblia, não podemos adotar outro. Se não tiver, a nossa atitude de igreja, se não tiver respaldada pela Bíblia, ela é uma atitude pagã, né? É uma atitude pagã. Já está tudo escrito. Deus fez questão de que nós anotássemos, escrevêssemos esses textos dados por Ele. No livro de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo de 20 a 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram a partir de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, toda a Bíblia foi o Espírito Santo e mensagem de Deus contida ali. Amém? Vamos fechar somente a Escritura, né? Hebreus capítulo 2, 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha, gente, a palavra, dissemos ali que ela instrui, que ela educa, que ela corrige, e agora diz que ela é uma faca de 2 gumes, que ela penetra no mais íntimo da nossa alma, que separa juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus. Nós não podemos acreditar em outra coisa a não ser a palavra de Deus. Fechando esse segundo tópico das 5 somente, né? 1 Coríntios 4, 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo. Paulo dizendo isso, o apóstolo Paulo. Por amor a vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, Paulo recomenda que nós não podemos ir além das Escrituras. Se não está na Escritura, não é verdade. Amém? Então, nós fechamos aqui a segunda sola Escritura, somente a Escritura. Vamos para o terceiro ponto. Esse eu acredito que seja um dos mais importantes desse tema. Todos são importantes, mas esse aqui eu creio que é bem importante, porque pouca gente acredita, está acreditando, né? Que é solas Cristo, solos Cristos, somente Cristo. A salvação vem somente por Jesus. Como forma de reação contra a igreja romana, que ensinava que os sacerdotes podiam mediar a graça e o perdão por meio dos sacramentos que ministravam, a reforma defendeu que tal mediação entre o homem e Deus é feita somente por Cristo, único e capaz de salvar a humanidade, e passa a ser o tema central da reforma protestante. Ninguém, a Bíblia não respalda que ninguém, a menos Jesus, tem autoridade para perdoar pecados. E Deus, né? No livro de João, capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, por Jesus. Existe tanta verdade nisso, por isso que o protestantismo, então, viu que a igreja estava tomando uma direção errada, então começou a basear na Bíblia. A Bíblia é a nossa verdade.
ainda em solos Cristo, somente Cristo. No livro de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. O homem, porque ele se tornou homem, viveu entre nós. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apegando-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Você sabe que Jesus foi levado a ser tentado pelo diabo quando estava 40 dias com fome e com sede. E uma das frases mais conhecidas dessa parte do versículo, está nos evangelhos, foi: o diabo sempre coloca dúvida no nosso coração. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus, muito convicto, mesmo estando numa pior momento da sua tentação, disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? E fora os outros questionamentos, né? Se te prostrares a mim, eu te darei o universo. E Jesus respondeu: devemos adorar somente a Deus. Vai estar mais tarde colocada nesse ponto aqui. Então, somente Cristo. A salvação vem somente por Cristo. Amém? Hebreus 2,17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, mesmo do pecado, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação, que é o perdão pelos pecados da humanidade, do povo, nosso pecado. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Jesus já existiu desde o princípio. No livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, foi crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, quando nós anulamos do mundo, nós se tornamos um novo Jesus, o novo Filho de Deus, a distribuir essa mensagem a todos, né? É o ID, levar essa palavra a todos, né? Amém? Vamos então, ainda estamos em solos Cristo, somente Cristo. Marcos 16,6. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vejam o lugar onde o havia posto. Então Jesus voltou ao Pai por ter cumprido a missão. Deus mandou ele vir pagar os nossos pecados e ele fez exatamente isso. Por isso, aquele que aceitar Jesus, como a Bíblia diz, esse que acreditar que Jesus é Filho de Deus, está salvo. É simples, irmão. No livro de Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo, né? A gente está reforçando isso que nós lemos lá no outro capítulo. Finalizando, solos Cristos, Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Finalizamos essa parte de solos Cristos. Vamos para a terceira parte, sola gratia, né? Além de a graça ser um dos atributos de Deus, é também o próprio Cristo em sua encarnação. E é o Espírito Santo quem aplica a graça ao coração do pecador. Somente pela graça de Deus somos salvos, né? A graça especial, somente por meio da qual o homem é escolhido, regenerado, justificado, santificado, glorificado, recebe dons espirituais, talentos para o serviço cristão e a bênção de Deus. Maravilhoso, né? Sola gratia, somos salvos somente pela graça. Atos 15:11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Romanos 3:24.
sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus, a salvação vem só por Jesus. Romanos 6,14. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pela lei nós nunca seremos salvos. A lei, ela existe e está valendo como referencial para nós nos basearmos, para nós nos guiarmos, mas pela lei não somos salvos, porque a lei é perfeita e nós somos imperfeitos. Mas quando a bondade perdoadora de Deus através de Jesus chegou na nossa vida, Ele nos resgatou do mundo das trevas e levou para a luz. 2 Coríntios 9:8. E é Deus poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundais em toda boa obra. Bem, eu tendo a graça de Deus, eu vou produzir obras, eu vou produzir salvação também. Amém? Glória a Deus. Somente pela graça. Nós somos salvos somente pela graça. 2 Coríntios 12:9. E disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo, que escreveu um terço da Bíblia, ele viu que quando ele queria fazer as coisas da sua própria vontade, ele se enfraquecia. Mas quando ele se esvaziava de si mesmo, para deixar Deus fluir através do seu ser, ele ganhava poder para o reino de Deus. Amém, irmão? Isso é forte demais. Deus vai agir quando nós deixarmos de querer fazer pelas nossas próprias mãos. Em nome de Jesus. A salvação vem somente pela graça de Deus. Efésios 2, 8-9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras, irmão. Você pode ser bom como resultado da sua fé, mas não é a bondade que vai te levar à salvação. Isso eu passei 33 anos da minha vida para entender isso. Mas graças a Deus, Deus me alcançou. Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. É bom demais, Jesus. Para fechar, então, a quarta sola gratia, somente a graça. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ela está aí, irmão. Ela está falando através de hoje. Basta que você perceba e aceite essa verdade. Amém? Quando você aceita essa verdade, a sua vida vai ser transformada pelo poder do amor de Deus. Amém? Vamos então, irmão, partir para a quinta sola, né? Sola deu glória. A quem nós vamos dar glória? Vamos dar glória somente a Deus. Não adianta você fazer promessa com santo, com isso, com aquilo, que não vai ter efeito. Até a sua fé pode te levar a algum milagre. Mas não existe intercessão na Bíblia. Não tem respaldo bíblico para você fazer promessa com A, com B. Deus odeia idolatria, né? Somente Deus. E não há respaldo para intercessão na Bíblia. Você pode ler a Bíblia de começo ao final. Eu já fiz essa experiência, falo com muita humildade. Estou fazendo de novo agora, nós estamos no livro de Salmos, né? Não tem respaldo bíblico para intercessões de santos, né? Eles são belos exemplos, nós devemos adotar os ensinamentos como Paulo e outros, né? Mas não são eles que farão a intercessão, né? Nós vamos provar isso aqui agora nesse texto. No livro de Êxodo, no capítulo 16, versículo 10, enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Isso lá no Êxodo, irmão, 1300 anos antes de Cristo. De novo o Êxodo 24, 17. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Deus. Mesmo o povo de Israel, vendo tudo isso, ainda levantaram o bode de ouro. Veja como nós somos, né? Nós somos uma raça eleita quando salvo por Cristo, mas fora disso, somos péssimos, somos horríveis, né?
mesmo sabendo que Deus é poderoso, capaz de fazer qualquer coisa, nós vamos partir para uma terceira opção, para uma segunda opção, e não vamos para aquilo que é a verdade de Deus. Só lhe deu glória, a glória somente a Deus. Isaías, do capítulo 6, de novo os profetas, né, do Antigo Testamento, capítulo 6, versículo de 1 a 3, Isaías teve uma visão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns pelos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Nós devemos dar glória a Deus, mas somos pecadores. Deus tem anjos todo momento dando glória. Santo, santo, santo é o seu nome. Mas nós temos que fazer isso, irmão. Nós temos que adorar somente a Deus. Nós temos que dar glória somente a Deus. Isaías de novo, 48, 11. Por amor de mim o faço. Porque como seria profano o meu nome, a minha glória não a darei a outrem. Deus não permite que nós adoremos outros. Na história da Bíblia, irmão, está cheio de idolatrias, de adorar deuses falsos, né? O próprio rei Jeoaquim, quando foi tomado por Nabucodonosor, ele escondia do profeta Jeremias, tinha imagem de deuses falsos, e por isso Deus, né, se aborreceu com ele e colocou toda aquela situação lá da Síria dominando o povo de Deus. Ainda só lhe deu glória, a glória somente a Deus. Atos, no capítulo 10, versículo de 25 a 26. Quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, quase que em tom de grito: levante-se, eu sou um homem igual a você. Eu sou um homem como você. Porque o Pedro não queria ser adorado. Olha, se Pedro em vida não queria ser adorado, como é que agora você vai adorar Pedro? Você vai adorar Paulo, você vai adorar Francisco, você vai adorar santo? Não tem como você adorar santo. O próprio Pedro recusou que Cornélio o adorasse, porque a glória é somente de Deus. Romanos, no capítulo 11, versículo 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Gente, a glória é somente de Deus. Você está adorando outra coisa, está pecando, irmão. Não faça isso. Deus abomina a idolatria. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Né? De novo aqui, vou repetir para vocês aqui. Já tinha lido, né? Por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, somente para ele eternamente. Né? Somente a glória a Deus. Somente a glória a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como Jó. Leia o livro de Jó. Né? Leia o livro de Jó. Filipenses no capítulo 4, versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos, assim como era ontem, agora no princípio, e assim será para sempre. 2 Timóteo 4,18. E o Senhor me livrará de toda má obra e levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Apocalipse, isso aqui é fantástico, irmão, é fantástico. Vou ler 2 versículos de Apocalipse aqui para você. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse, para você ter uma ideia, é a revelação lá do final dos tempos. Nós já estamos, dizem alguns pregadores, nós estamos já na sétima, nós já estamos na última igreja, nós já estamos no final dos tempos, pelo que tem se pregado aí, né? Então veja só, a revelação de Jesus a João, de Deus a João, é o Apocalipse. Olha o que está no Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas.
Não tem como adorar outra coisa, não tem como fazer promessa para alguém, para santo. É um absurdo isso. Amém, gente? Vamos lá. E vejam, quando o anjo terminava de informar tudo que foi revelado no Apocalipse para João, que era o apóstolo que estava na ilha de Patmos, estava preso, né? João queria agradecer o anjo, se prostrando no pé do anjo. E o anjo deu um grito com João. Olha só, Apocalipse 19:10, para fechar isso aqui, irmão, para não deixar dúvida. Só lhe deu glória, a glória somente ao nosso Deus. Apocalipse 19, no capítulo 10. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, aqui está em forma de exclamação, não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Gente, é fantástico essas 5 solas. Isso mexeu muito comigo e eu espero que mexa com você. Vamos fazer uma oração para encerrar aqui. Pai Todo-Poderoso, Deus Pai que está no céu, nós cremos em Jesus Cristo, está sentado à tua direita. Pai, cremos que Jesus Cristo, meu Deus, é o único Salvador da nossa vida. Nós cremos, Pai, que essa verdade que está na Bíblia, Deus, é a verdade que nós devemos professar. A salvação vem pela fé, Senhor Deus. Somente na Escritura devemos ter conhecimento. É o que define tudo. Sola gratia, somente a tua graça nos alcançou, meu Deus. Somente Cristo é o ponto de salvação para toda a humanidade. E demos da graça somente a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu espero que aquele que ver esse vídeo possa ser transformado pelo teu amor. Pai, abre os olhos espirituais. Nós sabemos que em 2 Coríntios 4:4 fala de uma cegueira espiritual. Para nós entendermos Deus, nós temos que ultrapassar esse mundo natural que nós vemos com nossos olhos, temos que acreditar. E Hebreus 11:1 diz que a fé vem por acreditar naquilo que nós não vemos, mas pela convicção e a certeza do que cremos. É isso que eu te peço agora, meu irmão. Aceite Jesus, Pai, como seu único Salvador, meu Deus. É isso que eu te peço agora. Faça um apelo a você, irmão. Se quiser fazer uma oração comigo agora, Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero te colocar como o único Salvador da minha vida. Pai, eu recomendo, Pai, que o Senhor receba esse irmão, essa pessoa agora. Meu irmão, se você aceitou Jesus agora nesse momento, procure uma igreja evangélica mais próxima, fale para o pastor que você aceitou Jesus, tenha a partir de agora essa direção na sua vida, em nome de Jesus, amém, 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 glória ao Senhor Deus.